Quando você tem um sonho, qual é a primeira coisa que você faz? Né? Depende, mas geralmente tenho a tendência de contar para alguém, de dividir com alguém. Geralmente conto, né? Conto ou divido qual é o meu sonho, o que pretendo fazer. Hoje vou lhe mostrar porque que isso não é bom e porque precisa manter o seu sonho em segredo. Mas antes disso, põe o like no vídeo, subscreva-se se ainda não está subscrito, ative o sininho das notificações para manter-se sempre informado sobre as novas publicações. Por que você não deve contar seus sonhos para ninguém? Bom, acredito que em algum lugar você já ouviu aquela frase que diz o seguinte: as palavras são fáceis de saírem da boca, difícil é torná-las realidade. Primeiro realize, depois conte. Do que algum dia você já experimentou aquela sensação que nós sentimos quando contamos algum sonho nosso, alguma meta nossa que pretendemos alcançar? É como se, ao contar o seu sonho e ver as pessoas falando: uau, que bom, que objetivos bonitos você tem, que planos bonitos você tem, te fizesse sentir alguma satisfação, como se tivesse se sentir perto de alcançar aquilo, como se você já tivesse a vivenciar, como se você já tivesse a caminhar, como se você tivesse a executar aquilo. Mas isso simplesmente torna-se uma construção social, que é aquela capacidade que eu já havia dito que o nosso cérebro tem de acreditar naquilo que nós estamos a falar, como se já tivéssemos começado a realizar, como se já tivéssemos no meio de caminho a executar. Mas é justamente o contrário. A sensação de já ter andado um pouco, de já estar perto, faz com que você dê menos gás, dê menos esforço e dê menos tempo, se dedique menos, porque você não vai precisar de fazer alguma ação ou de fazer alguma coisa para sentir-se bem, para sentir-se no caminho certo, porque você já se sente assim por ter contado, porque na medida em que você foi contando, na medida em que você estava a contar e a pessoa para a qual você estava contando o seu sonho, as pessoas para as quais você estava a contar o seu sonho e já te admiraram, só por contar o sonho te admiraram e te elogiaram, te parabenizaram, você sentiu aquela satisfação, você sentiu-se satisfeito, você sentiu-se bem, você sentiu-se acomodado. Então, enquanto você estiver acomodado, quando você estiver sentir-se bem, sentir-se satisfeito, sentir-se elogiado e sentir-se no caminho certo, você não vai dar muito de si, porque você já tem aquilo que precisa. Geralmente é isso, né? Já tem aquela satisfação, só por ouvir o outro dizer, wow, well done, é um sonho, é uma meta bonita. Dá-te aquele conforto, dá-te aquela satisfação e você dá menos de si. Enquanto que na medida em que você vai manter os seus sonhos em segredo, você terá aquela necessidade, aquela força de vontade, aquela ansiedade de poder pôr aquilo em prática, de poder realizar, de poder alcançar aquilo que é o seu objetivo. E sentindo aquela ansiedade de você reparar para aquilo que era o seu objetivo, para aquilo que era o seu sonho já realizado, dizer, uau, consegui, fiz esta coisa. E também aqueles elogios que hão de vir de outras pessoas dizerem, uau, que bela coisa você fez, que coisa bonita, como é que você fez? Então, aquele conforto que nós sentimos quando contamos simplesmente por ser um sonho e as pessoas elogiam, uau, você tem bons objetivos, sentimos antes de realizar. E quando nós não falamos e damos mais gás, nos sentirmos com uma meta alcançada, com um objetivo alcançado, com um sonho alcançado e também sentirmos aquela realização e sentirmos aquele reconhecimento que há de vir de outras pessoas, dos nossos amigos, daquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Então, por isso, mantenha o seu sonho em segredo. As pessoas às vezes perguntam, mas por que estás a fazer isso? O que queres fazer com isso? Depois disso queres fazer o quê? Onde queres chegar? Tenta não ser muito específico. Fala que você está a fazer o máximo possível para alcançar aquilo que é o seu objetivo. Tenha o seu sonho lá no fundo do seu coração. Proteja para que ninguém
fique falando sobre isso. Quero saber que às vezes é melhor fazer isso, esconder ou não falar a ninguém sobre os nossos sonhos, porque algumas pessoas sempre tem aquelas pessoas que são otimistas, às vezes que vão te apoiar, mas também tem aquelas pessoas às vezes que Diz, não, isso é muito difícil, isso você não vai atingir, vai demorar para você conseguir isso. muitas coisas poderão vir, outros vão apoiando, outros vão e colocando obstáculos naquilo que é o seu objetivo, naquilo que é o seu sonho. Então a melhor coisa para você não sentir-se desmoralizado, para você não adormecer, para você não sentir uma satisfação antes de alcançar aquilo que é a sua meta, mantenha o seu sonho consigo, mantenha o seu sonho em segredo, simplesmente deixe que as suas ações, que o resultado fale por si. Vamos seguir aquele ditado que diz: primeiro realize e depois conta.